Graças a Deus, mais um dia, 16 de outubro de 2024, completando aqui 71 anos de idade. Para que você entenda que aos 40 anos eu morri para o mundo secular e religioso, para me entregar ao Cristo, aquele que citou e deu vida à igreja hoje, depois da cruz. Romanos capítulo 7, versículo 4. Então, entendendo isso aqui, temos que observar a palavra de Deus em espírito e verdade, para que possamos aqui estar feliz, contente em toda e qualquer situação. Aos 40 anos eu fiquei enfermo e recebi Deus no meu coração. Eu não fui no inferno e vi ninguém queimando lá, isso não existe. Isso é aqui, nesse corpo biológico. Eu não fui no céu, lá em cima, não. Quem foi lá foi o apóstolo Paulo, diz, segundo Coríntios 12, do 1 em diante. Ali Paulo foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que Pedro, em 2 de Pedro 3,15, Pedro vai falar. Paulo tem palavras que confunde. Paulo tem palavras muito abençoadas pelo Pai. Que na época de Pedro, né, aqueles apóstolos que lá haviam, não os profetas, Jeremias, Isaías, Daniel, esses não. Esses foram inspirados por Deus. Mas os profetas mentirosos que haviam lá antes da cruz, depois da cruz, existe também, né? Então, Pedro falava que eles deturpavam a palavra de Deus. Eles mudavam a palavra lá, como muda hoje aqui. Então, aqui eu tenho que trazer para você o entendimento da graça nessa quarta-feira, amor e graça no coração. Eu hoje posso compreender porque tudo mudou para mim. Foi o evangelho de verdade revelado em mim. Um mar tão agitado que não me deixava ver que o Cristo habitava dentro do meu ser. Oh, glória, obrigado, Senhor. Eu senti a luz de Deus brilhar dentro de mim. Eu morri para o mundo para ser mais feliz. A minha casa está plantada na rocha, foi assim que Deus falou. Hoje não tem mais pranto, não tem mais dor. Agora eu vivo no céu, novo céu, nova terra com o Senhor, um profeta dedicado em amor. Ele veio e perdoou todo aquele que crê. Agora ele vive dentro de mim e dentro de você. Oh, glória, obrigado, Senhor. Nova terra com o Senhor, um profeta dedicado em graça e amor. Ele veio e perdoou todo aquele que crê. Agora ele vive dentro de mim e dentro de você. Depois da cruz, ele veio morar em nós. Fez de nós toda a igreja. Antes da cruz não tinha o Espírito Santo vindo ainda. Depois da cruz ele vem, ensina a igreja. O amor é a cura, o amor e o perdão é um processo de cura dentro de um coração amargurado. Ele traz para você muita dor, mas um coração purificado é bênção do Senhor. Deus é Espírito, você não vê, mas acredite que Ele mora dentro de você. Abençoado, amado Pai. Eu, quando aqui falo a palavra, tenho que mostrar na Bíblia o que aconteceu antes da cruz. Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para os judeus e Paulo para os gentios. Onde é que está isso, irmão? Gálatas capítulo 2, do 5 ao 8, ali está. E no dia em que Deus, em que Jesus julgar o segredo dos homens, em conformidade com o meu evangelho, Paulo, ele trouxe o evangelho, porque o ressuscitado revelou para ele, Romanos 2,16. E Romanos capítulo 1, versículo 1, você vai ver que aqui Deus separou Paulo para o gentio. Não separou Tiago, nem Pedro nem João. Ele deu a Paulo o evangelho. Por isso que você vai entender que Pedro,
né, teve um encontro com Paulo, no livro de Gálatas, né? E quando Paulo chega com a graça, lá em Atos 21, Tiago repreende a Paulo e obriga Paulo a fazer voto, rapar a cabeça, porque Tiago estava debaixo da lei. Tiago era a coluna da lei de Moisés e Paulo teve que largar a lei de Moisés para trazer a graça, para que eles apostatassem da lei de Moisés e viessem entrar pela porta, como eu entrei hoje. E você precisa entrar para entender aqui Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, ele foi separado para o Evangelho, tá? Como Deus me separou e separou aquele que crê para o Evangelho, não para a Escritura, porque a Escritura ela é inspirada por Deus e ela deu aos profetas antes da cruz. Depois da cruz, existem irmãos que entenderam o Evangelho e traz a verdade sem cobrar um tostão, porque ele prega de coração. Separado para o Evangelho de Deus. 2. O qual foi Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura. Nas Sagradas Escrituras. A Escritura se cumpriu. Lucas 24, 44, para que Paulo viesse e aqui ele colocaria o Evangelho em prática, para que você entendesse que tudo já foi consumado na cruz. João 19:30. Por que João 19:30 escreveu isso? Porque ele foi o último profeta da lei. A lei perdurou até João. Lucas, capítulo 6, versículo 16. Agora, como você que me ouve nesta manhã, às vezes é contra, você está em Lucas 16:14. Porque ali você quer fazer as obras de Deus. Mas quando ele foi para a cruz, ele já completou essas obras. Então, para você andar nela pronta, que é Efésios 2:10. Então, aqui no versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, de Nazaré, veio da descendência de Davi. 4. E foi designado filho de Deus. Jesus Cristo, o Nazareno, filho de Deus, né? Ele teve esse nome para poder andar entre eles lá e pregar, né, a verdade para aqueles que lá estavam. Eles não aceitavam. Por que não aceitavam? Eram desobedientes e era um povo iníquo. A iniquidade estava antes da cruz. Depois da cruz, é uma obra que você faz errada e paga um preço, porque aqui você aqui está no ministério do Espírito Santo. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça, tá? Não a lei de Moisés. A lei de Moisés ficou na cruz, Romanos 10, do 1 ao 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Se você crê, você foi justificado pela palavra de Deus, sem fazer campanha, sem fazer coisa de libertação, sem buscar o óleo ungido, sem buscar uma arca, porque a arca é você. Por quê? Aí está o poder de Deus. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Está aqui a revelação da graça dada ao apóstolo Paulo, que aqui você vai entender. Porque é que Pedro defende Paulo, lá em 2 de Pedro 3, versículo 15. Aqui está, Gálatas capítulo 1, versículo 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que era Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Pedro passou 15 dias com Paulo. Foi o suficiente para ele entender aquilo que Paulo falava. Mas Pedro não recebeu o Evangelho da Graça, como eu recebi e você está recebendo essa manhã. Porque você, debaixo da lei, você vai ficar rodando, como os pastores falam, roda, e não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Não recebeu a graça. Então você roda no Egito, roda no Poço de Jacó e roda no deserto, onde não tem nada para você comer de bom. Deus falou, o meu reino não é desse mundo religioso, não é desse mundo que está debaixo da lei, é o mundo que está debaixo da graça. Aquele que entrou pela porta e sentou e ouve ele falar ao coração e jamais nos deixa, jamais nos abandona, porque ele é amor, ele é perdão. Ele jamais te lança fora, porque ele recebeu você para ele, abençoado. O pastor vai falar que você vai estar sofrendo, porque você está fora da igreja. Você é a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito do Espírito aqui dentro de você mesmo, que é a igreja verdadeira de Deus. 19. E não vi outro 2 apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. 20. Ora, acerca de que vos escrevo,
Eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Tá vendo? Paulo não mentia. Por quê? Ele foi escolhido para o evangelho. Deus separou Paulo. Deus peneirou todos os apóstolos e trouxe Paulo para a graça. É igual você que não vai para uma empresa. Ali tem uma peneira. Jogo de futebol, é uma peneira. Mas tudo ali, fora da graça, é uma falsa, né? É uma falsa posição, tanto nas igrejas evangélicas ou as igrejas que não têm esse conhecimento, né? Como no futebol, como na política. Existe uma farsa ali, porque nem todos ali são escolhidos por Deus para entender o evangelho. Agora, você que ouve esse evangelho aqui e recebe, sabe que você não mais vive, mas Cristo vive em você. Por quê? Você tem o poder do evangelho dentro de você. Que é 2 Timóteo 1:8-9. O poder está no evangelho, que Deus deu ao apóstolo Paulo, mas não deu para Tiago, não deu para João, não deu para Pedro, deu para mim e para você, que entendeu o evangelho de amor e de poder. Porque se eu estiver debaixo da lei, eu vou fazer campanha com a libertação, vou buscar uma arca, onde a arca é você, com esse amor e com esse poder. Espero que você entenda e receba no coração essa palavra de amor e de perdão. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai.